dia! É muito bom estar com você mais uma vez na manhã desta segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Mais uma semana se iniciando e dando continuidade com os pensamentos sobre o desenvolvimento do aconselhamento bíblico, que nós já dissemos que é formado respectivamente pela reflexão teológica, que falamos nos dois últimos vídeos, negligência teológica, que vamos falar hoje, e depois falaremos sobre a recuperação teológica e o avanço teológico. Pois bem, negligência teológica. De acordo com Lambert, depois do livro de Spencer, o assunto voltou a ser publicado com grandes proporções somente com o livro do Jay Adams, intitulado Conselheiro Capaz, e levou isso mais de 120 anos. E, logicamente, havia envolvimento e acompanhamento do pastor, da igreja com a vida do membro, porém, não era um trabalho com a sua origem e prioridade apenas nas Escrituras. Pelo contrário, a igreja estava assumindo compromisso com a doutrina de pensadores não cristãos no direcionamento do cuidado pessoal do membro. Lambert, o que ele faz? Ele expõe 9 pontos que levaram a igreja, segundo ele, a essa negligência com a teologia do aconselhamento. Dentre esses é importante citar alguns, como por exemplo o ministério do aconselhamento. Ele é difícil por quê? Porque é uma caminhada com a pessoa. Esta, portanto, na melhor das hipóteses, não terminaria com o primeiro encontro. Dentro desse contexto, o ministro terá de expor-se para confrontar pecados, ter paciência com o aconselhado, e isso exige uma caminhada de confrontos e de correções de pecados. Outro exemplo pode ser visto na quantidade de pessoas procurando o pastor em busca de aconselhamento. É uma tarefa que leva a um grande desgaste, pelo que nem todos se dispõem a esse desgaste, a esse trabalho. Em outros casos, mesmo havendo boa vontade no coração de alguns pastores, há também um sentimento de impotência para poder cuidar da pessoa necessitada de ajuda, lembrando que a Bíblia não coloca a responsabilidade do aconselhamento na pessoa do pastor. O apóstolo Paulo ensina que é uma responsabilidade de toda a igreja, é o que a gente vê em Colossenses capítulo 3, versículo 16. O pastor, ele é o responsável maior em ensinar a palavra para a igreja, vivê-la da melhor forma, discipular outros que o ajudem no aconselhamento dos membros. Mesmo assim, é uma tarefa árdua que exige compromisso com Deus e com a igreja, e por isso é incomparavelmente mais difícil terceirizar essa tarefa para o tratamento de um psicólogo ou de um psiquiatra. Outro fator importante que leva à negligência com a teologia do aconselhamento, citado pelo autor, está relacionado com o chamado grande avivamento ocorrido nos Estados Unidos no século XVIII. Lambert chama a atenção para o fato de que havia nesses avivamentos um grande número de conversões. Uma característica desses movimentos era apenas pregar que as pessoas deveriam crer e confiar em Jesus para serem salvas. Essa postura é correta, porém o trabalho pastoral não se resume a apenas isso. Houve assim praticamente um esquecimento do ministério interpessoal no cuidado dos membros das igrejas durante essa fase. Houve também, aqui no Brasil, movimentos protestantes que enfatizaram o evangelismo e a oração com o eixo principal para cumprimento da vontade de Deus no mundo. É lógico que orar e evangelizar são ações bíblicas que a igreja precisa praticar. Porém, não é suficiente.
A igreja precisa congregar também para o cuidado mútuo, visando ao amor, às boas obras e à admoestação. Basta ler Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, para saber que essa postura não é suficiente. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz assim: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Veja que também não é suficiente enfatizarmos o conhecimento bíblico em detrimento da oração e do evangelismo como estilo de vida. Nós precisamos, enfim, do equilíbrio nos hábitos espirituais. É necessário atingirmos os dois lados da mesma moeda. Há, assim, biblicamente, o uns aos outros expostos diversas vezes no Novo Testamento. Por exemplo, Tiago afirma que os pecados devem ser confessados uns aos outros, inclusive aos presbíteros da igreja, se for necessário. Assim, a prática do aconselhamento guiado pelas Escrituras é fundamental para a saúde do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e abençoadora, que essas verdades bíblicas possam fazer a diferença no nosso viver por mais essa semana. Que você, se ainda não é inscrito, possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço.